Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Paulo César Oliveira e eu estou aqui hoje para fazer uma aula sobre os últimos dias, baseada no meu livro, Os Últimos Dias. Eu falo sobre o Apocalipse, sobre a escatologia bíblica, que significa doutrina das últimas coisas. Muito bem, hoje é sobre o estado intermediário dos mortos. Como estão os mortos? Muita gente acha que os mortos, quando morrem, eles estão em algum lugar conscientes. Alguns usam a expressão, fulano morreu, ele já está com Deus, já está no céu, ou já está salvo. Ou se a pessoa foi muito ruim, ele fez muitas maldades, alguém diz, fulano, nessa hora ele já está no inferno, com Satanás. Eu digo que nem uma coisa nem outra é verdadeira, porque, na verdade, quem morre ainda não está nem no inferno e nem no céu, porque a pessoa está aguardando a ressurreição. Tanto faz quem é crente como não crente, esta pessoa está aguardando a ressurreição, como diz Daniel, capítulo 12, versículo 2, que nos últimos dias muitos correrão de um lado para o outro, e a ciência se multiplicará. No versículo 2 diz que muitos ressuscitarão do pó da terra, uns para a vergonha eterna e outros para a vida eterna. Então, e lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5 diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Quer dizer, quem morre não tem consciência de nada. Esta pessoa que morreu, ele não tem condição de saber o que está acontecendo com ele aqui na terra, ou com ele mesmo lá, ou com alguém aqui na terra. Algumas pessoas pensam assim, fulano morreu, e ele era crente, ele já está no céu com Deus. Não é verdade. Ele precisa aguardar a ressurreição como todos os mortos. E também quem morreu e fez muita maldade, também ele não está no inferno nesse exato momento, porque também nem o céu nem o inferno foram inaugurados para receber as pessoas. É preciso que todos passem por uma ressurreição. Daniel 12, 2 diz que muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Então, a ressurreição ainda não aconteceu para ninguém. Ninguém foi ressuscitado ainda, e a Bíblia também fala em João que ninguém subiu ao céu senão aquele que desceu do céu. Então não tem nesse exato momento ninguém no céu a não ser o próprio Cristo, porque ele veio do céu. Alguns usam o argumento dizendo que Elias e Enoque já estão no céu porque eles foram arrebatados para o céu. Mas a verdade é que ninguém está no céu, a não ser o Filho do Homem que está no céu. Lá em Eclesiastes capítulo 9, versículo 5, a Bíblia diz que os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma. Então, na verdade, quem morreu, ele não sabe de nada, porque a sua memória ficou entregue ao esquecimento, e o próprio texto de Eclesiastes 9, versículo 6, diz que até o seu amor e o seu ódio já não existe mais. Muito bem, então já que a pessoa ele não tem lembrança de nada debaixo do sol, porque na verdade ele entrou num estado, num sistema chamado Kairos. E o Kairos é o tempo de Deus, onde não há contagem, não há possibilidade de contar o tempo. Nós contamos tempos, nós contamos minutos, horas, dias, meses e anos. Mas os mortos não tem como contar, eles não têm relógio. E o homem, o tempo do homem é o cromos, vem de cronologia, cronometragem, cromos. Mas na verdade quem morreu não tem cromos. Cromos é do homem, cromos é o homem que sabe para determinar os minutos, as horas, na verdade. Então, na verdade, não existe
cromos para quem já morreu. Por exemplo, muita gente toma o exemplo do ladrão da cruz. O ladrão da cruz, por exemplo, Jesus falou para ele: hoje estarás comigo no paraíso. Então, muita gente acredita, porque Jesus usou a expressão hoje, alguém diz assim: porque o ladrão da cruz já está lá no paraíso com Jesus. Isso não é verdade. Jesus disse que hoje estará comigo no paraíso, porque através daquele momento de morte, esse homem, o ladrão da cruz, automaticamente entrou no tempo Kairos, no tempo sem contagem. Então, ele já morreu há mais de 2000 anos atrás, mas quando ele ressuscitar, vai ser como se fosse hoje, como se ele entrasse no túnel do tempo e morreu naquele tempo e surgiu agora na ressurreição. E ele não está lá agora, por exemplo, morto, esperando, ou querendo, ou desejando que venha ao acontecer o arrebatamento, porque isso, na verdade, não ocorrerá dessa forma. Então, o ladrão da cruz está, como todos os mortos, aguardando, não de forma ansiosa, a ressurreição, mas a qualquer momento ele vai ressurgir. Então, para ele é como se ele tivesse morrido naquele instante. Para ele não tem contagem, ele não está lá assim, por exemplo, dizendo: ah, meu Deus, quando é que vai ser a ressurreição? Nós aqui temos essa ansiedade, mas os mortos não têm esse tipo de ansiedade. Outra coisa que eu preciso falar com você é que tem muita gente que pega aquela passagem do rico e do Lázaro e diz que o Lázaro ele já está com Deus, porque ele foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E o rico já está no inferno porque ele foi sepultado. Na verdade, não é isso que a Bíblia diz. Quando a Bíblia fala da parábola do rico e do Lázaro, ela não está dizendo de uma coisa que já aconteceu ou algo que está acontecendo. A parábola é uma parábola escatológica. Ela está falando de algo que ainda vai acontecer e não de algo que está acontecendo. Então, na verdade, a parábola ela tem muitas verdades. Nessa parábola, Jesus explica de forma categórica sobre o final dos tempos e como ocorrerá quem estiver no céu e quem estiver no inferno. Não haverá nenhuma possibilidade de quem está no céu sair de lá, e também não haverá possibilidade de quem está no inferno sair de lá. E também a parábola aponta que há uma possibilidade de quem está no inferno ver. Eu creio que essa vai ser um dos maiores castigos do inferno, será a possibilidade de quem está no inferno ver quem está gozando das maravilhas celestiais e não vai poder sair de lá. Então, na verdade, eu quero te dizer que a Bíblia categoricamente diz que é preciso haver uma ressurreição. A volta de Jesus, o arrebatamento da igreja vai ser para isso. Por exemplo, em Eclesiastes, em 1 Tessalonicenses, melhor dizendo, no capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo, ele fala: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que ficarmos vivos, seremos transformados e encontraremos o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Então, na verdade, quem morreu vai ressuscitar para encontrar com o Senhor. Então, não tem ninguém no céu agora, nesse exato momento. É preciso que haja uma ressurreição, é preciso que haja a ressurreição, a volta do Senhor, para que as pessoas ressuscitem e encontrem com Deus. Aí sim estaremos para sempre com o Senhor. Mas nesse momento não tem ninguém no céu, e nesse momento também não tem ninguém consciente na morte. A morte é um estado inconsciente, e isso a Bíblia mostra em vários textos, e aqui nesse livro eu mostro para você que, na verdade, todas as pessoas estão inconscientes, aguardando o arrebatamento, aguardando a ressurreição dos mortos. Ok? Então, que Deus abençoe você. Eu sou o pastor Paulo César Oliveira, escritor
e palestrante. Escrevi um livro, Os Últimos Dias, e esta foi a aula de hoje. Você quiser fazer uma pergunta para mim, é só mandar uma mensagem, manda um e-mail para mim, paulocesaoliveira@oi.com.br, ou então na minha página no Facebook, que é Pastor Paulo César Oliveira, no Facebook. E também você pode mandar um WhatsApp, 21 991 14 3489, ok? Então você pode mandar para mim, e eu tenho o maior prazer de responder e de mandar aí para você uma mensagem. E se você quiser uma palestra, também eu terei o maior prazer de estar na sua igreja. Deus abençoe.